Esta semana, Pedro Mexia, que até nem gosta de circo, está nostálgico com o fim do circo. Ricardo Araújo Pereira confessa-se maravilhado com a decisão da ERC acerca da TVI e João Miguel Tavares sente-se maduro como o futuro líder que o professor Marcelo imagina à frente do PSD. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana em que Sócrates propôs coligações à direita e à esquerda, daqui a pouco vamos discutir os cenários para o futuro governo legítimo neste Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares, desta vez, ao telefone, a partir de Paris. Alô, bonsoir, Monsieur Tavares. Olá, Ça va bien? Olá, é chique ter um elemento da equipa em Paris. Não é bem em Paris, é mesmo mais na Euro Disney. Mas pronto. Estou a fazer trabalho de campo para compreender a próxima Constituição da Assembleia da República. Começamos então aí pela capital francesa, com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro dos Negócios Estrangeiros para poder ter uma palavra a dizer sobre o caso do vídeo que a atriz brasileira Maite Proença gravou em Portugal. Quer atacá-la ou defendê-la, João Miguel Tavares? Não, quero defendê-la, porque acho que fica-nos sempre bem defender uma senhora e por maioria de razão, a Maite Proença. Ela fez uma peça, umas piadas discutíveis num videozinho para um programa brasileiro e de repente isto aconteceu há 2 anos e meio. Ainda implicam com o Diário de Notícias e com o mail do Fernando Lima, imagina, só tem 17 meses. Há gente para tudo. Este tem 2 anos e meio e de facto ela mandava lá umas piadas de gosto duvidoso sobre os portugueses. Aquela coisa, estava em Portugal, tinha que despachar um vídeo para a televisão brasileira porque tinha já um jantar marcado, mas vai daí, parece que metade do país ficou indignadíssimo com ela. E eu, inclusivamente, a Luísa Castelo Branco publicamente defendeu que impedissem a Maite Proença de entrar no país. Ora, para além dessas pequenas questões de tipo chamadas liberdade de expressão, eu sou particularmente sensível a esta coisa de uma pessoa às vezes diz uma piada, hoje a gente sente-se muitíssimo ofendida. Não sei se leste a entrevista do Primeiro-Ministro à Visão. O Primeiro-Ministro à Visão falavam-lhe dos processos que ele tinha pendentes e diziam-lhe, tenho por exemplo, um artigo de opinião, e ele diz, um artigo de opinião, dizem vocês, para mim aquilo são injúrias. É verdade. E, portanto, para muito boa gente a Maite também é uma questão de injúrias. Mas, para além das questões da liberdade de expressão, eu tenho cá para mim que a Maite não deve ser impedida de entrar onde quer que seja. E pronto. E vice-versa. Entre as alegações de defesa para se justificar e pedir desculpas, porque ela até já fez um vídeo a pedir desculpas, a Maite Proença apresenta como prova, como testemunho de defesa, o vídeo de um sketch gravado com o Gato Fedorento. Com que memória é que ficou desse encontro, Ricardo Araújo Pereira? Ótima memória. Fiquei com memória de uma senhora muito simpática e que se disponibilizou para satirizar as telenovelas nas quais ela própria entrava com todo o fair play. Isto, eu tenho gostado imenso de ver esta arraial à volta da Maite Proença, porque tem sido muito divertido para mim ver as pessoas a dizer é incrível, porque este vídeo dela diz que os portugueses são todos estúpidos. Os brasileiros é que são todos calões. E, portanto, é muito divertido ver as pessoas a dizer estou horrorizado com esta xenofobia. Vou alinhar na xenofobia. É muito reconfortante. É muito refrescante. O vídeo tem 2 anos e meio. Tem alguma hipótese de explicação para tentar perceber porque é que surge agora, Pedro Mexia? Porque é que ele surgiu, não sei, mas há pessoas que sempre prontas a indignar-se com coisas mesmo retroativamente acontecidas em qualquer data. Mesmo que seja preciso carbono 14 para as datar, as pessoas estão indignadas. Isso aconteceu em 53, estou chocado. Portanto, quer dizer, o vídeo não tem interesse nenhum, não tem graça nenhuma, não é ofensivo, é uma coisa... É um não assunto, literalmente um não assunto. Bem, o que se calhar é assunto é a reação. O que é assunto é a indignação, não é? Não, ainda por cima há provas de proximidade da Maite, não é? Se não com Portugal, pelo menos com alguns portugueses. Por exemplo, o Diogo Morgado teve com ela uma cena, digamos assim, tipo
de marmelada intensa na selva do Lionel Vieira. Marmelada intensa. É o termo técnico. Aliás, eu até achei que o Diogo Morgado podia ter tido uma performance mais convincente nessa cena. Mas a Maite não. A Maite estava muito bem. Pronto, está justificado porque é que o João Miguel Tavares é esta semana Ministro dos Negócios Estrangeiros. Este É um diplomata. Crítica cinematográfica, por amor de Deus. Crítica cinematográfica. O Ricardo Araújo Pereira volta a querer a pasta de Ministro das Finanças, já nos habituou a isto, Sim, depois de conhecidos os desenvolvimentos no caso BPN. O que é que se propõe fazer com esta indenização do BPN aos seus ex-gestores, Ricardo Araújo Pereira? Fala-se muito em timing, aliás, vamos falar em timing depois mais à frente, e eu gosto muito deste timing em que o BPN agora pede aos seus antigos administradores uma indenização. Porque, então, mas que é isto? Falcatruas, não é bem só falcatruas, é falcatruas que correram mal. Enquanto correm bem, isto é maravilhoso. Quer um prémio? Sim, senhora. O que é que correu mal? Exige uma indenização. Isso é a definição de crime, é o homem que é apanhado. Não é? O criminoso é o homem que é apanhado. O banco exige 100 milhões de euros de indenização a Dias Loureiro e Oliveira Costa, que já tinham com que se entreter, agora têm mais um processo. Tem mais um. Eu tenho a certeza que esses 100 milhões de euros aparecerão facilmente, nem que seja preciso contrair um empréstimo relacionado com uma offshore acho que sim, acho que é possível. Isto visto de Paris tem algum interesse ou nem por isso, João Miguel Tavares? Ou tem mesmo que daqui, João? Não, 100 milhões de euros tem sempre muito interesse, embora há esta coisa que se as instituições começam a processar com retroativos quem as tratou mal, portanto isto a gente se calhar ia até Dom Afonso Henriques por falar de Carbono 14. Acho sempre uma perspectiva perigosa. Quem as tratou mal e quem as tratou bem. É sempre aqui um bocadinho complicado, porque isto também há aqui um lado de ingratidão ao mesmo tempo. O caso BPN ainda pode vir a fazer estragos políticos ou já é só um caso de polícia? Não, acho que está visto que não há nada que faça estragos. Nada em Portugal faz estragos. Quer dizer, Tomás Taveira anda aí. Quer dizer, portanto, é a prova de que nada que se faça faz estragos. É não inscrição, como aliás já foi inscrito. Momentos José Gil, bonito. Muito bem. Bonito. Temos o Ricardo Araújo Pereira, então, como Ministro das Finanças, seja o que Deus quiser. Sim. E o Pedro Mexia quer ser Ministro da Justiça, ainda por causa da polémica em torno da detenção de Roman Polanski, de que já falámos aqui. O que é que o faz voltar ao assunto, Pedro Mexia? Porque continua a haver uma discussão europeia muito... e americana, mas sobretudo europeia muito interessante e com... agora apimentada pelo caso também de que acho que, não sei se já falámos aqui também, do Ministro da Cultura francês. Frédéric Mitterrand. Que eu avisei em tempos... Também é outro caso retroativo. Isto hoje está eu avisei em tempo retroativo. Que era uma pessoa com um passado curioso. Neste caso foram desenterrar também uma autobiografia dele com 2 anos. Exatamente. E em que ele confessa que o seu programa turístico no Extremo Oriente era muito diversificado. Posso só dizer assim ou tenho que explicar? Não, digamos que ele incluía... Os nossos ouvintes são pessoas informadas. São pessoas informadas. Nem todos leem o Libération todos os dias. É sério? Não. Creio que haverá um ou outro dia em que falham. Bom, digamos que o Frédéric Mitterrand era cliente de rapazinhos tailandeses e foi uma das pessoas que veio defender o Polanski. Sendo que uma das pessoas, que eu também já falei aqui nisso, uma das pessoas que atacou o Polanski mais foi o Daniel Cohn-Bendit, que tem um livro, lá está, as pessoas têm livros e depois fica escrito, também tem um livro na sua juventude em que defende que a proibição de sexo com crianças é uma repressão burguesa injustificável. E, portanto, aquilo é complicado, porque os franceses escrevem aquilo que realmente pensam em livro e esquecem-se que há depósito legal e que aquilo ficou algures guardado e que depois não podem dizer n'importe quoi nas discussões públicas, porque um é cliente de rapazinhos tailandeses, o outro dizia que sexo com crianças, enfim, faz parte da contestação à sociedade patriarcal. E, portanto, à volta deste caso Polanski, que tem, de facto, um assunto interessante, que é se a vida pessoal de um artista
é ou não mais perseguida, ou se pelo contrário há mais tolerância para com ele. Essa é a questão que eu acho que é interessante. Mas há esta outra questão que é, digamos, a geração de 60 e de pessoas que escreveram, que viveram e que escreveram coisas à volta da moralidade e da moralidade sexual, de repente se veem metidas nas suas contradições ou nos seus avanços e recuos, e isso está a ser bastante interessante de ver. Alguma anotação a partir de Paris sobre um caso tão francês? Não, eu, em relação a isto, eu tenho mixed feelings. Bem, enfim, a partir de mim, sentimentos melangés, não é? Melangés. Sentimentos melangés em relação ao assunto. Espera aí, tu se tens sentimentos melangés em relação a este assunto e estás na Euro Disney, eu chamaria as autoridades. O que é que ele estará a fazer? É verdade. Olha, o que é certo é que eu podia estar no comboinho do Pinóquio e estou aqui a aturar-vos a vocês. Comboinho do Pinóquio. Está tudo dito. É melhor mudarmos de assunto, não? Não, o que eu acho em relação a isso é que é porque tanto se pode defender que o Polanski verdadeiramente estes abaixo-assinados para exigir a sua libertação, tanto podem fazer sentido e dizer o homem é um artista e como é figura conhecida, só assim é que existem estas assinaturas. Se eu fosse um pobre anónimo, ninguém queria saber dele. Mas eu acho que o contrário também é verdadeiro. Ou seja, se eu fosse um pobre anónimo, ao fim destes anos todos já ninguém o andava a chatear com um caso que aconteceu no final dos anos 70. Para mim, o importante... Enfim, a questão, evidentemente, para começar, é logo complexa e todo o caso desde o início é complexo. Eu, aliás, até já aconselhei um DVD que explica admiravelmente todo o caso desde o início. Mas ao mesmo tempo, para mim também o que é importante é que existe a vítima, não é? Nos dias de hoje já disse, deixem-me lá isto, não me chateiem mais a cabeça, não quero ouvir falar mais disto. E tendo em conta que a vítima diz isso, quer dizer, continuar a repisar com este caso e tudo isso, parece-me um pouco excessivo, não é? Pronto, adiante para podermos seguir para o comboinho do Pinóquio daqui a pouco. Estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a um bocadinho vamos ainda falar do Nobel da Paz atribuído a Barack Obama, de que já não podemos falar, que não podemos discutir na semana passada, e também as tentativas de Sócrates para arranjar parceiro do governo. Antes, o estado de maravilhamento do Ricardo Araújo Pereira, maravilhado com a decisão da entidade reguladora para a comunicação social acerca da suspensão do jornal de sexta-feira na TVI. Onde é que está a maravilha, Ricardo Araújo Pereira? A maravilha é uma maravilha dupla. A primeira maravilha é o facto da ERC ter criticado o timing da decisão da administração da TVI quando cancelou o jornal, não tendo, enfim, nenhum critério no seu próprio timing, porque isto foi um caso que aconteceu 3 semanas antes das legislativas e sobre o qual eles decidiram 1 semana e meia depois das autárquicas. E, portanto, há aqui uma questão de timing interessante também na qual eles não repararam. E depois é a questão de a ERC se pronunciar sobre a ilegalidade do fim de um programa sobre o qual tinha dito que era reprovável. Isso é também muito interessante. Eu acho que esta intervenção pode criar um caso para o qual eu pessoalmente não estou preparado, que é a necessidade de ter que elogiar a ERC. E isso é contra os meus princípios. E, portanto, prefiro não comentar este caso, porque é evidente que eles têm razão, mas também é evidente que, como o Ricardo disse, em relação a este programa em concreto, é um pouco bizarro agora esta piedosa declaração. O caso acaba aqui, João Miguel Tavares. Infelizmente eu receio bem que sim, não é? O que é que vai dizer é que agora ainda por cima vai investigar se isto tem alguma coisa a ver com pressões políticas ou económicas, não é? Coisa que toda a gente sabe evidentemente que não tem absolutamente nada a ver nem com uma coisa nem com outra. Ou seja, a ERC tem razão naquela coisa óbvia que nós já tínhamos aqui falado, que era... a lei garante que numa empresa jornalística uma decisão não possa transitar diretamente de uma administração para um jornalista, ou seja, uma administração não pode acabar com um jornal. Isso, aliás, foi dito aqui na própria semana em que se soube dessa decisão. Exatamente, nós somos muito clarividentes. Até porque nós preparamos isto. Sim. Ao contrário do que se diz para aí, isto é... A ERC demorou um bocadinho mais. Mas é evidente que isso não pode ser feito. Uma administração, ou seja, a administração no máximo pode dizer à direção e a direção pode acabar com o programa. Agora não pode ser a administração, como aparentemente aconteceu, a acabar com o programa. Isso seria absolutamente inadmissível. Agora a ERC disse isso é ilegal. E aí então?
A minha questão é, e então? É ilegal, porreiro. E então? O que é que vai acontecer? Exatamente. Pois, provavelmente, coisa nenhuma. Não, eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer. As decisões da ERC têm normalmente uma repercussão que eu temo que possam criar o caos. Porque a ERC é como... Há uma personagem nos Simpsons que diz sempre ao Homer, diz: Mr. Homer, já lhe disse para não mexer nisso. Se o senhor voltar a mexer nisso, vou ter que lhe dizer outra vez. E é exatamente, a ERC é isto. Não faça. Voltou a fazer, então, olha, volto-lhe a dizer que não faça. Ficamos, então... Eu penso que a Manuela Marguedes, desculpa, Carlos, de qualquer forma, penso que a Manuela Marguedes já disse que espera então que o Jornal Nacional corra. Sim, ela está à espera que o Jornal de Sexta regresse numa sexta qualquer. Presumo que também não se importará se for no outro dia da semana. Exato. Eventualmente. Coitado, espero sentada, senão aquilo dá varice. Ficamos por aqui quanto ao maravilhado Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia está nostálgico em relação ao circo. Quando é que foi a última vez que assistiu a um espetáculo de circo, Pedro Mexia? Foi há muitos anos, foi para aí no tempo do Cavaco. Então é por isso que estás nostálgico. Imaginem há quanto tempo é que isso foi, não é? Ainda Cavaco Silva era um político importante em Portugal, foi há muitos anos. Eu estou nostálgico porque, de facto, o circo não faz parte das minhas... Fui ao circo quando era miúdo, como toda a gente, ou quase toda a gente, mas faz-me impressão esta obsessão de regulação de todas as coisas, e acabar com os animais no circo é uma coisa um bocadinho absurda, francamente, porque é um dos elementos. É claro que as pessoas que querem fazer isso gostam daquela coisa que se chama o novo circo, que é o circo para intelectuais, que é uma coisa conceptual. Digamos que não tem o comboinho do Pinóquio. Mas gostaria. Mas gostaria. E eu não consigo perceber esta... Quer dizer, nós já falámos aqui várias vezes, há uma obsessão legislativa em tudo. Não se pode fumar em bares, que é uma coisa que a mim nunca consegui perceber. Eu acho sempre que é um passo... A proibição de... Pedro Mexia não é fumador, atenção. Eu não sou fumador, mas a proibição de fumo no bar, em bar, está a um passo da proibição do sexo em bordéis. Quer dizer, é a atividade natural para se praticar naquele sítio. Regozija-te com o facto de ainda ser possível beber em bares. Exatamente. E, portanto, esta história dos animais parece-me um bocadinho excesso de zelo, na medida em que o que é preciso assegurar, e isso... Admito que não esteja assegurado, mas era disso que se devia... Era por isso que se devia zelar, era que os animais sejam bem tratados, essas coisas normais. Mas não a proibição. Não me parece, francamente, que seja uma questão que esteja premente na agenda dos assuntos políticos. Ricardo, gosta de ser animais, Não sou especialmente Não são todos. Os lamas não têm problema. Lamas podem ir para o circo. Os lamas podem? Sim, cães podem também. Bom. Não é só os tudo. Eu ouvi uma notícia... Leões, tigres... Eu vi uma notícia que depois percebi que era sobre o circo, mas o título era ambíguo, que era a proibição dos grandes primatas. E como está a ser constituído a nova Assembleia. Mas depois percebi que era sobre os grandes primatas, ou só esses grandes. Ricardo... São leões. Não, mas há uma nostalgia porque, quer dizer, desaparecem os animais do circo. Isto inclui a Águia Vitória no Estádio da Luz? Não, começam a mexer no sagrado. Exatamente, não se brinca com a religião. Mas quer dizer, já não há cubo mágico. O Vasco Granja morreu. O Bloco de Leste caiu. E agora tiram os animais do circo. Quer dizer, estão a matar a infância. Ficamos esclarecidos quanto à nostalgia do Pedro Mexia, e o viajante João Miguel Tavares surge-nos hoje, a partir de Paris. Maduro, explique lá isso, João Miguel. É verdade, Maduro por causa do grande professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu fiquei deliciado com essa expressão que ele utilizou, que era que o PSD necessita de um líder maduro. E é bonito ver como o professor sabe dominar bem a gramática e o vocabulário, porque de facto é a forma de dizer que o PSD precisa de mim. Nada de rapazolas. Acho que a frase completa foi: precisa de um líder maduro que às vezes diga podes fazer, mas é proibido, uma coisa. É porque, de facto, a expressão deixa de fora o Pedro Passos Coelho, ou seja, dizer que o
dizer que o PSD precisa de um líder maduro é a mesma coisa que lhe chamar ao pé de Passos Coelho Tino de Range, mais ou menos como... Mas também deixa de fora o Nuno Moraes Sarmento, que pode ser muita coisa, mas maduro também não é propriamente o adjetivo que a gente usa para o classificar. E a mesma coisa também do Paulo Rangel, tem muitas qualidades, mas maduro não é. Tu estás a ver isso como sendo um adjetivo. Eu acho que um maduro... Eu acho que o Marcelo disse, o PSD precisa de um maduro. E um maduro não é propriamente... De um maduro. E, portanto, aí vários deles podem candidatar. O maduro não, eu acho que é com adjetivo e bate tão bem com ele, não é? Com aquele ar bronzeadinho com que ele sempre aparece maduro. E depois, tirando estes, a gente pensa, sei lá, em Pedro Santana Lopes, ou Menezes, ou Ana Ferreira Leite, já não são bem maduros. É aquele, porque o passo entre o maduro e o podre é muito pequeno, não é? Aquele, esse já não está, já não está maduro, já está podre, estava maduro ontem, mas agora estão podres. Portanto, uns estão verdes, os outros estão podres e o maduro é ele. Isto incluirá políticos com experiência de deputados durante, imaginemos, não é que eu me lembro de nenhum caso, mas de meia hora, por exemplo. Chamado deputado Blitzkrieg. Será que cabe nesta definição de Maduro? Eu devo dizer que se me pedissem para escolher um deputado dos que foram agora, dos 230 que foram eleitos à Assembleia da República, um deputado que eu gostasse de ver lá só meia hora, eu escolheria João de Deus Pinheiro. E ele fez-te à vontade, não portanto, acho bem, quer dizer, foi uma escolha tão estapafúrdia, foi mesmo ressuscitar aí sim os maduros no sentido da fruta tocada, não é? Do cavaquismo, que o facto de ele estar lá à meia hora não me comove especialmente e, pelo contrário, até me parece uma boa notícia. Nós estamos habituados a que isto seja feito pelos presidentes de Câmara. Provavelmente vai ser feito por Alberto João Jardim, que foi eleito também, e certamente não vai ser deputado. Mas o João Deus Pinheiro alegou, e isto é a parte sempre que eu gosto muito na política, razões pessoais. Sim. Que é razões pessoais. Em política, razões pessoais é o que responde nos inquéritos ou não sei, não responde. Como se diz na Madeira, fuck off. Ele não quis simplesmente dar cavaco. Foi uma visita de médico, não é? Vim cá só, está tudo bem, muito giro. Buscar a mantinha, não é? Sim, exatamente. Cuidado que isso já deu um processo e ele ganhou. Já estou com saudades. Mas é isso, eu gostei muito daquele... Agora, em relação ao Maduro, é uma coisa interessante. O Luís Filipe Menezes propôs um líder jovem e fresco. Marcelo Rebelo de Sousa quer um Maduro. E é muito interessante constatar que no PSD isto sempre foi assim. O PSD normalmente é diferente daqueles partidos em que os militantes se apoiam. O PSD tem militantes que não se suportam. Isso eu acho que é desse confronto permanente que nasce o caos. Há um espírito dialético ali a borbulhar. Bom, fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se sente esta semana maduro, politicamente maduro. Posso só detalhar, só para registar que quando o Deus Pinheiro avançou com os motivos pessoais, eles quiseram saber que motivos eram esses, se eram motivos de saúde ou outros, e ele disse, tentando conter o riso, disse, enfim, não tenho nenhum cancro, nem nada. O cancro é sempre tão divertido que daqui a pouco, deve saudar-se. Planos para a formação do novo governo, neste Governo Sombra. Os ouvintes com opinião podem exprimi-la no blog governosombra.tsf.pt. Antes, ainda falta fazer o balanço breve do debate em torno da atribuição do Nobel da Paz ao Presidente dos Estados Unidos. Como é que comemorou a escolha de Barack Obama, João Miguel Tavares? Abri a minha melhor garrafa de champanhe. É mentira, nem sequer bebo. Tenho lá umas falecidas platias daquelas raposeiras no Natal. Mas nem sequer essa abri. Não, eu acho que o Barack Obama merecia evidentemente o Nobel, mas era o da literatura, pela qualidade dos discursos. Sim. Isso aí sim, faria todo sentido. O meu problema é que eu, embora seja um genuíno obamista e ainda não me tenha passado ao fim de 9 meses, estando toda a gente muito apressada a querer que por esta altura ele já tivesse feito a salvação do mundo e toda a humanidade tivesse ascendido aos céus em corpo e alma. Ele ainda não teve tempo, de facto. Mas foi só uma questão de falta de tempo. Uma questão de falta. Mas há uma coisa que é,
Eu acho que a campanha do Obama, apesar de tudo, é realmente uma campanha especial. Não acho que vale um Nobel da Paz, embora aí acho que sim. Mas, quer dizer, a argumentação que foi usada pelo comitê nem sequer foi essa, não é? Há uma nova forma de fazer política, a história da proliferação nuclear, quer dizer, e tudo isso, dar uma justificação internacional do Nobel ao Obama parece-me completamente absurdo. Que é este prémio não pode vir a ser embaraçoso para o Barack Obama no momento em que ele tiver de se reunir com os generais lá no Pentágono? Nisso o Washington Post teve uma pequena frase, mas é uma frase genial que resume tudo, que dizia assim: Barack Obama ganhou o Nobel da Paz, mas a culpa não é dele. Pedro Mexia, como é que... Eu fiz uma lista quando soube a notícia e acho que todas essas instituições estão neste momento em falta. E escrevi os Globos de Ouro da SIC, Miss Universo, Príncipe das Astúrias, Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores e o Skin de Ouro. Todas estas instituições neste momento devem estar envergonhadas por não se terem lembrado de o premiar a tempo, porque o que é engraçado em relação ao Obama e aos obamistas, e eu volto a frisar a minha simpatia pelo Obama e a minha antipatia pelos obamistas, exceto aqueles que fazem parte deste programa, como é óbvio, é que qualquer coisa que ele ganhasse, qualquer elogio que lhe fizessem, qualquer coisa boa que viesse na direção dele, seria considerada normal e aceitável. Ou seja, é uma espécie de inimputável no sentido positivo da palavra. E, geralmente os inimputáveis são pessoas tão obnoxious, são tão obnóxias que nós, enfim, já não ligamos ao que lhes acontece. Aqui é o contrário, é uma pessoa tão boa, é o Dalai Lama, que qualquer coisa boa que venha em direção dele é considerada, e eu tenho visto, felizmente, algumas pessoas, como o Rui Tavares, que também que pede messas ao João Miguel Tavares em termos de obamismo, a dizer... O meu é maior. A dizer... O meu é maior. João Miguel, isso não... Esta conversa está a degradar-se. Eu para aí não vou. O Rui Tavares no início apoiou John Edwards. Pá, não esquecer. Mas alguém dizia com graça que este prémio Nobel foi, na verdade, um prémio Nobel da Química. Porque o que foi premiado foi a química de Obama. Ou seja, as pessoas... O Obama, como se viu, aliás, neste programa no João Miguel Tavares, o Obama transmite uma sensação às pessoas que ainda não é nada, mas é uma química, é como a atração sexual, é uma química. As pessoas ficam alteradas com ele à espera de coisas boas que vão acontecer. É uma química que tu costumas apreciar, pá. Que ainda não... Qual delas? A sexual. E eu, ao contrário do resto da humanidade, quero dizer, portanto... Ricardo Araújo Pereira, que prémio é que dava ao Obama? Todos estes que o Pedro referiu, eu já, aliás, escrevi justamente isso em sede própria. Isto é a prova que, enfim, les beaux esprits se rencontrent. Mas nós hoje estamos a falar francês em homenagem a ti, João Miguel. Fiquei muito desapontado, por exemplo, que o júri da Miss Portugal não tivesse ainda coroado o Barack Obama. Mas, ao que parece, as candidaturas para o Prémio Nobel da Paz são apresentadas em fevereiro. E o Obama tomou posse no final de janeiro. Portanto, há ali um espaço de 2 ou 3 semanas em que ele terá feito o suficiente para merecer o Nobel da Paz. Tendo em conta que, em princípio, nessas 2 ou 3 semanas, ele não fez nada, nem retirou tropas, nem ordenou invasões, não fazer nada. Pode ter sido por isso. Não é mau. Atenção, não é mau. Reparem, o Kissinger ganhou este mesmo prémio. E quem é que merecia mais? Comprou o Bupa, o cão português, cão de água português, pode ter sido. Sim, comprou o cão, se calhar foi nessa altura que ele comprou o cão. Pode ter sido isso. Está tratado do dossiê Obama. Falemos agora do governo PS em formação. Já tem aí os nomes dos ministeriáveis, Pedro Mexia? Não, eu gostava bastante. Não, eu estou muito intrigado com esta política de mão estendida. Como é que mão estendida. De mão estendida. A política de mão estendida é um conceito muito interessante e que tem muito a ver com a personalidade dele, que é uma pessoa, digamos, franciscana e... A mão estendida normalmente é para pedir, não é para dar. Pois é, além dessa... Na legislatura anterior era a mão estendida para malhar. E agora é a mão estendida para pedir. Mas, ao mesmo tempo, vimos que José Sócrates não pôs de parte, inclusivamente, coligações. Foi mesmo isso que ele disse. Ou seja... O deputado António Filipe tinha uma anotação no Twitter, deputado do PCP, a dizer
a perguntar-se Tu o que é que aconteceria... Tu segues António Filipe. O que é que aconteceria, perguntava António Filipe, se todos os partidos a quem o secretário-geral do Partido Socialista propôs coligação, se todos eles tivessem vindo a aceitar a coligação. Era a União Nacional, já foi feito. Isso sim, isso é que era política da boa. Eu estou ainda chocado com o facto de um deputado do PCP ter Twitter, mas vamos avançar. Eu pessoalmente, o que me espanta aqui é que eu nunca tinha visto a história da carochinha, do quem quer casar com a carochinha, aplicada à política nacional. Mas, ao mesmo tempo, também relembro que na história do quem quer casar com a carochinha, o pretendente acabava sempre dentro da panela de água quente e nada bom lhe acontecia. De qualquer forma, há aqui uma coisa que me consola, que é que o Manuel Alegre, né, por esta altura, também já deve ter desenvolvido dermatite, uma daquelas que dá imensa coceira, porque aqui, mais uma vez, vê-se as convicções ideológicas de José Sócrates a virem ao de cima em todo o seu esplendor. Tipo, ok, quem é que vem aqui dar uma ajudinha para eu mandar nesta cena outra vez? Não interessa quem, não interessa o que é que vocês pensam, o que interessa é mesmo que deem aqui uma ajudinha. Ou então ele estava com tantas saudades de delegar e que agora basicamente já ninguém o paga. Isso acontece às vezes. Qual é o aspecto mais sensível na constituição da futura equipa governativa? Ministro dos Assuntos Parlamentares. Na medida em que... Ontem havia a especulação, até foi feita na televisão, de que Alberto Martins, não tendo sido reconduzido como chefe da bancada socialista, seria eventualmente o novo Ministro dos Assuntos Parlamentares. Já se nota que Augusto Santos Silva adotou uma postura mais moderada. Hoje no jornal ele dá uma entrevista em que é muito mais suave. Ele diz: Manuela Ferreira Leite parece uma anarquista espanhola. É isto. Vê-se que há aqui já um novo espírito. Espanhola, ainda por cima toca. Espanhola, que é para irritar a sério. Na ferida. Mas peguem lá, desculpem lá, essa aí perdi. Desculpem lá que eu consegui vir para um único hotel ainda no século XXI que não tem internet e tenho andado muito ocupado com o Rato-Mica nos últimos 2 dias. Quem é que é o próximo líder? Sabes que a gente presa por menos. Do PS é o Francisco Assis. Do PSD não se sabe ainda. Francisco Assis é? Sim. Cá está. É a política franciscana. É a minha tese. Bom, já estamos a aproximar-nos do fim da reunião. Já só temos tempo para os decretos. E começamos por Paris. João Miguel Tavares, com o decreto de que se faça um filho em Paris. Não, que a Paris Hilton. Não. Então. Que bela piada esta. Não, é porque esta semana saíram notícias, ainda quando eu estava em Lisboa, que 2009 corre o risco de ter menos de 100 mil nascimentos. Ou seja, isso é um escândalo nacional e é mesmo um dos números mais baixos de sempre, basicamente. Ou seja, o macho lusitano anda a trabalhar mal e é o decreto, quer dizer, é mais um desejo do que uma imposição, que se façam filhos. E não sei o que é que o Pedro Mexia ainda está à espera, basicamente. Todos nós já fizemos o nosso trabalhinho. Não contem comigo. O Pedro Mexia, por sua vez, decreta todo e qualquer filme com Edward Norton, incluindo este que está agora em cartaz em Portugal? Incluindo este que se chama Orgulho e Glória. De facto, o Edward Norton consegue qualquer filme em que ele entra vale a pena. E é uma... Tirando o Incrível Hulk. Tirando o Incrível Hulk. É um facto. Mas, quer dizer, quando tu fazes um super-herói gigante e verde, não há grandes hipóteses da arte de Talma vir ao de cima, não é? Mas o Edward Norton é um daqueles pouquíssimos atores pelos quais vale a pena ver qualquer filme e é um ator que tem uma característica muito interessante, é que escolhe sempre papéis onde há um conflito moral ou ético nas personagens e ele consegue dar isso, e isso é uma das marcas dos grandes atores, como o Al Pacino faz, por exemplo, sem palavras. Basta olhar para a cara dele em certos momentos do filme e toda a história, todo o drama ético do filme está ali naquela cara e é de facto o filme em exibição neste momento chama-se Orgulho e Glória. Não é um filme extraordinário, mas vale a pena por causa dele. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira, outra vez um livro, a edição de Vasco Graça Moura. Sim, um livro que eu sugiro, a edição das Crónicas de Vasco Graça Moura, em livro. Mas só desta última fase do cronista. Aquela outra fase, enfim, mais... Não tão subtil. Sim, não aprecio. Gosto mais desta fase
da fase azul. Gosto muito desta fase. Atenção, eu gosto imenso do Vasco Graça Moura. Eu gosto suficientemente para o ter uma vez abordado na rua para lhe dizer que tinha muito apreço por ele. E ele teve a isto a reação de estranheza e fuga que se espera. Mas... Já lá estará a crónica sobre o Besuntens. A do Besuntens. Começa no Besuntens. E depois dessa... E passa por esta última do o eleitorado que cometeu a estupidez. A estupidez que o eleitorado cometeu. E houve, aliás, um momento em que nós tememos que ele se estivesse a referir a nós, porque ele disse, houve uma gajinha radiofónica que... Mas nós achamos que, apesar de tudo, enfim... Eu acho que... Alguém enfia a carapuça? Epá, quer dizer... Paris está muito muda. Não, a Suíça, sobretudo, está aqui ao lado e antes faziam só umas operações dessas que me permitiam passar a ser uma gajinha radiofónica. Eu acho, mesmo com a capacidade de fabulação de Vasco Graça Moura, acho difícil transformar 3 machos em uma gajinha. Está feita a ata. Pega lá o 3. Porquê 3? Vou excluir o Carlos, porque o Carlos não participa na cobaiada. Produz. O comboinho é só entre vocês. Muito bem. Para a semana, à mesma hora, volta a reunir-se o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, de regresso a casa, e Ricardo Araújo Pereira.